Oi galera, tudo bem? Galera, gostar mais do vídeo aqui, ó, só galera se apresentando mais do vídeo aqui, espero que vocês gostado, galera. Que temos a teoria, galera, o experimento 1006 Field Elliott Ludwig, sabe? Elliott Ludwig é o cara famoso para fazer experimentos brinquedos vivos, e também quando as crianças são órfãs. Órfãos são crianças, tá? Pro time go. Bora então, galera, bora começar a teoria? Bora explicar pra ele? Hã? Um dos maiores mistérios de toda a saga Poppy Playtime é o misterioso Experimento 1006. O que ele é e qual o seu objetivo dentro da fábrica são perguntas recorrentes dentro da comunidade. Notoriamente, ele é um personagem de suma importância dentro da franquia, pois parece que todos os acontecimentos do lugar parecem estar relacionados e diretamente ligados com a existência do Experimento 1006. É possível que até mesmo a fábrica só exista por conta do 1006. Eu quero dizer que a gente tem evidência de que o objetivo da fábrica, na verdade, é criar um experimento assim como o 1006, um experimento perfeito. A gente também sabe que o 1006 foi responsável por fazer da fábrica o que ela é hoje, abandonada pelos seres humanos e tomada por brinquedos vivos. Mas isso levanta muitas outras questões, como por exemplo, por que o experimento 1006, assim como os outros brinquedos, não saem da fábrica e vão para o mundo real? E qual o envolvimento do 1006 com a fábrica antes deles? É porque o experimento não sai, é porque os policiais estão armados para tirar esses brinquedos vivos, estão mortos, para eles moram lá, a fábrica dos brinquedos abandonável, tá? Tá acreditando. Se tornar um experimento. E o mais importante de tudo, por que ele ainda continua escondido nesse lugar? Qual o seu objetivo? Mas antes de continuar essa história, eu queria te convidar para fazer parte do Project Z, o nosso patrocinador desse vídeo, o melhor aplicativo para conhecer novas pessoas que têm os mesmos interesses que você. No Project Z você pode fazer parte de grupos sobre diversos assuntos, ver postagens e tópicos criados por outros usuários e participar de salas de bate-papo com várias outras pessoas que têm os mesmos interesses. Você pode, por exemplo, fazer parte dos grupos de Poppy Playtime, debater teorias com outras pessoas do chat, assim como também publicar sua teoria e ver o que as outras pessoas acham dela. Eu mesmo estou em vários desses grupos e adoraria ver as suas teorias por lá. Se inscreva com o código TERROR e não se esqueça de seguir o meu perfil pra gente trocar uma ideia. Você também vai encontrar diversos tópicos com fanarts incríveis, curiosidades, segredos, vídeos e uma infinidade de conteúdos relacionados a Poppy Playtime e a outros jogos. E se não encontrar o seu grupo perfeito, você pode criar a sua própria comunidade e convidar pessoas para participarem. Só não esquece de mim, hein? Com o Project Z você vai encontrar exatamente aquilo que você procura da forma mais rápida e divertida possível. Não deixe de fazer o download com o primeiro link na descrição e use o código TERROR quando for se cadastrar. Eu te espero nas salas de bate-papo do Project Z. Logicamente, a pergunta mais frequente é quem é o Experimento 1006. E na verdade, apesar de poucas informações, existe uma teoria bem interessante e com um ótimo contexto. E a gente já vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Mas outra coisa começou a me incomodar enquanto eu pensava sobre 1006, que é o que ele ainda está fazendo dentro da fábrica. A gente pode pensar que os experimentos que vivem dentro da Playtime ficaram lá por medo do mundo lá fora. Logicamente, eles precisam se alimentar, e se fossem para o mundo lá fora e começassem a comer seres humanos, certamente seriam exterminados por forças armadas. A gente sabe que eles se alimentam porque quase todos os experimentos que nos matam é para se alimentar da gente, é comendo a gente, devorando o jogador, né? Então, parece que eles permanecem no lugar que eles chamaram de lar durante muito tempo, onde eles mesmos procuram comida, como se fosse uma selva, né? Eles procuram territórios e caçam comida. É lógico que eu tô falando da fábrica. Porém, o 1006 ele não precisa se alimentar. Vocês lembram disso? E não parece interessado em dominar territórios ou entrar em conflito com outros brinquedos. Então, por que ele não sai da fábrica? Qual outro objetivo que ele tem? Na verdade, existem diversas teorias, uma mais absurda do que a outra, e todas elas tentam explicar o motivo dos experimentos permanecerem na fábrica, mesmo após tendo dominá-la. O que a gente pensa é que eles, depois de se libertarem, voltariam
para o mundo real, já que, como órfãos, eles conheceram esse mundo no passado. Dentre todas essas teorias, as mais impressionantes estão relacionadas aos próprios experimentos, que passariam por uma certa lavagem cerebral, onde esqueceriam quem eram antes dos experimentos e, consequentemente, esqueceriam do mundo lá fora. Isso seria importante para os órfãos quando experimentos não dessem com a língua nos dentes e contassem todos os segredos da fábrica para as pessoas que visitavam, e aí ia causar muito problema para Playtime. Então, por isso, eles faziam essa espécie de lavagem cerebral para tornar os experimentos leais à Playtime CEO. Ou seja, eles só se lembrariam da vida que levaram na fábrica depois de serem experimentos. Não tem mais lembranças de que um dia foram seres humanos. A maior evidência disso está no misterioso cardboard do Bugbot, que de repente se pergunta se é um garoto real, evidenciando que sua memória provavelmente está danificada e ele não se lembra do seu passado. Outra teoria é que eles simplesmente não podem sair da fábrica. Essa teoria diz que os experimentos precisam de algo que existe dentro da fábrica para continuar vivendo, como uma espécie de energia ou, o que é mais provável, a essência de papoula que os mantém vivos. A gente sabe que a essência de papoula é algo usado durante os experimentos, mas talvez seja algo que precise se manter para manter os experimentos vivos. Então eles consomem essência de papoula regularmente. Como a gente ainda não sabe. Essa é outra teoria. E por último, e a mais interessante para mim, é uma teoria que diz que os experimentos podem sim sair da fábrica, mas o experimento 1006 não permite. Perceba que quando a gente chega na fábrica, ela está trancada. Eu tô falando daquela zona em que o Huggy Wuggy está, que só é liberada através da ativação das portas pelo jogador utilizando o Grab Pack. Isso nos indica que todos os experimentos, exceto o Huggy Wuggy, estão presos do lado de dentro da fábrica, trancados. E para destrancar as portas, a gente tem que ativar a energia para liberar o acesso. E aí a gente precisa de uma chave para acessar o lugar da manutenção de energia. E quem dá essa chave pra gente? Exatamente o Huggy Wuggy. O fato do Huggy Wuggy possuir essa chave, estar posicionado logo no hall de entrada do lugar e estar sozinho no térreo da fábrica, levou os teoristas a pensar que Huggy Wuggy era uma espécie de guardião do lugar. Segundo a fita preta do capítulo 2, Huggy Wuggy é extremamente obediente e leal, o que nos faz pensar que ele recebeu uma última ordem de proteger a entrada da fábrica de algum funcionário antes do motim para não permitir que nenhum experimento fujão saia da fábrica e vá para o mundo real, certo? Mas e se essa ordem tiver sido inversa e na verdade tiver vindo do próprio 1006? No capítulo 1, existe uma parede na sala de energia que possui um desenho da garra do 1006 com a palavra Wonderful escrita logo abaixo. Como sabemos que Huggy Wuggy parece estar sozinho dentro da superfície do lugar, é mais do que razoável pensar que foi Huggy quem fez essa marca na parede. Isso implica dizer que não só Huggy Wuggy conhece o 1006, como o admira. Essa mensagem, inclusive, é vista em uma das telas de morte do jogador, que diz: Experimento 1006, ele não é maravilhoso? Tem uma outra que é ainda mais importante que essa, que diz... Espera aí. O Huggy Wuggy não conhece protótipo? Mas como assim? O Huggy já conheceu o protótipo, tá secado no Mommy Loki Lex. Não tá entendendo qual é? Mas como assim? Eu não estou entendendo nada. Ih, já vai se conhecer. São 7h39. Eu vou... Peraí, eu vou ligar a luz, tá? Agora sim, né? Onde eu tava mesmo? Tipo, nos salvou, evidenciando que o 1006 salvou o que pensamos ser os brinquedos, já que a gente imagina que seja Pop ou algum outro brinquedo que esteja mandando essas mensagens para o jogador quando ele morre. Isso implica dizer, meus amigos, que talvez Huggy Wuggy esteja protegendo a saída da fábrica a pedido do próprio 1006. Ele não está protegendo a entrada, ele está protegendo a saída, para não permitir que nenhum experimento saia da fábrica. Segundo o cientista da fita preta lá do capítulo 1, um motim em que todos os experimentos foram libertados foi o motivo da extinção de todos os funcionários da Playtime. Segundo o mesmo cientista, o 1006 estava desaparecido na hora do ataque dos experimentos, mas que o cientista tinha certeza de que esse motim era a obra do 1006, que ele estava por trás de tudo isso. Ainda nessa fita, o mesmo cientista diz que coordenação e cooperação são habilidades que fazem parte do conjunto de características do 1006. Ou seja, meus amigos, o 1006 é um líder. Tudo indica que o motim foi um plano elaborado durante muito
longos anos pelo experimento 1006, que coordenou um meticuloso esquema que envolvia a cooperação de todos os outros experimentos para que a fuga fosse, enfim, possível. Ou seja, ele liderou todos os outros experimentos. Os outros experimentos obedeciam ao 1006, que, segundo a fita preta lá no capítulo 2, é um experimento que possui uma inteligência extraordinária, bem acima de todos os outros brinquedos, o que explica esse plano meticuloso. E também o fato dele ser muito mais inteligente faz com que os outros experimentos se sintam seguros em obedecê-lo. Ah, de novo comercial. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções. Prontinho, agora eu despausei. Obedecê-lo. Na minha visão, o 1006 usou o Huggy Wuggy para colher informações importantes sobre a fábrica e até mesmo sabotar as celas de contenção dos experimentos para, na hora do motim, tudo acontecer como previsto. Eu digo isso pois a segunda fita preta nos diz que o Huggy Wuggy é muito obediente à fábrica. Isso faz a gente pensar que eles achavam que o Huggy era extremamente leal à Playtime, além de ser o mais querido mascote pelas crianças, certo? Por esse motivo, provavelmente o Huggy Wuggy tinha mais liberdades na Playtime do que os outros experimentos, comandar pela fábrica, ficar menos tempo preso e talvez até mesmo ter mais contato com os outros funcionários do local. Mas, na verdade, dentro dessa teoria, o Huggy foi convencido pelo 1006, através daquelas habilidades de coordenação e cooperação, a trabalhar como agente duplo. E o Huggy foi primordial para o plano ser um sucesso. Tudo isso explica a frase vista na tela de morte: o protótipo nos salvou. Essa frase está relacionada ao fato do 1006 ter executado um plano que libertou os experimentos das torturas que eles sofriam dentro da fábrica. Mas aí vem a pergunta: será que ele libertou mesmo? Se os experimentos são livres, por que o 1006 não leva todo mundo para fora, para o mundo que existe fora da Playtime, que eles conheciam antes de serem experimentos, quando eles ainda eram órfãos? Parece que até os dias de hoje o Huggy ainda admira e obedece ao 1006, que parece ter ordenado o Huggy a ser o guardião da saída da fábrica e não da entrada, para impedir que qualquer experimento saia do lugar. Se essa ordem é para proteger os experimentos do mundo lá fora, ou se é para um objetivo obscuro para o próprio benefício do 1006, aí já fica mais difícil da gente dizer. Era meu irmão, galera, tá? Ele já chegou, ele foi tomar banho, rapidinho, tá? Entretanto, existe uma teoria para esse segundo caso que é bastante impressionante. Vamos lá, acompanha comigo. O que a gente sabe sobre o experimento 1006 até agora? Bom, a gente sabe que ele é bem grande e possui um endoesqueleto metálico que mistura fios, ossos e um tipo de metal escurecido. Sobre a sua personalidade, a gente sabe que ele é extremamente agressivo e propício à violência, além de ser extremamente inteligente. Também possui habilidades de coordenação e cooperação, como a gente falou mais cedo. Também é capaz de atacar, pois matou uma cientista que ficou presa na cela com ele, como a gente viu lá na fita preta do capítulo 2. A gente sabe que ele sempre quis fugir da fábrica e que organizou o motim para sair de lá, o que revela a sua natureza rebelde. Ele não é obediente. Segundo aquela mensagem secreta encontrada lá no trailer do capítulo 1, o 1006 também possui uma habilidade incomum a outros experimentos, que é a capacidade de sobreviver sem se alimentar, apesar de ter intestino conectado devidamente. E o mais importante de tudo, meus amigos, a gente sabe que o 1006 era um experimento de categoria primária dentro do lugar, ou seja, de suma importância para a fábrica, pois segundo a mesma mensagem secreta, o 1006 é o mais próximo do receptáculo perfeito que a fábrica estava procurando. Sim, a Playtime possui um objetivo secreto escondido, que era procurar esse receptáculo perfeito, que até então a melhor opção era o 1006. E quem é a pessoa por trás do experimento 1006? Quem deu a vida para se tornar esse experimento? Essa é talvez a maior pergunta sem resposta de todo o Pop Playtime, mas existe sim uma teoria bem coesa com relação a isso. Segundo as maiores teorias, o experimento 1006 é ninguém menos que o filho falecido do próprio Elliot Ludwig, o dono da fábrica. Segundo um cálculo que eu fiz aqui no canal já tem algum tempo, eu consegui chegar a uma data aproximada
aproximada de quando o experimento 1006 surgiu. Como já faz um tempo que eu fiz esse cálculo, eu vou mostrar aqui de novo. Se a gente seguir uma ordem cronológica do número dos experimentos, ou seja, veio o primeiro experimento 1, depois o 2, depois o 3 e assim por diante, a gente pode chegar à seguinte conclusão. O Huggy Wuggy foi criado em 1984 como o experimento 1170. Mommy Long Legs foi criado em 1991, sendo o experimento 1222. 1991 menos 1984 é igual a 7 anos. Durante esses 7 anos foram 7 criados anos? 1222 menos 1170 igual 52 experimentos. Ou seja, 52 experimentos em 7 anos. 52 dividido por 7 nos dá uma média de 7,4 experimentos por ano que eram realizados na Playtime. Vamos pegar o Huggy Wuggy como referência de novo, então? 1170 menos 1006 igual a 164 experimentos. Dividido 164 por 7,4 experimentos ao ano nos dá 22 anos. Agora é só subtrair 1984, o ano de criação do Huggy, menos 22 anos igual a 1962. E esse seria o ano aproximado do nascimento do experimento 1006. Segundo a fita marrom que a gente encontra no capítulo 2, aquela que fala sobre a vida do Elliot Ludwig. Ouviu, galera? Esse dividir os números, ele aprendeu matemática, Ele aprende matemática muito bem, cara. Meus parabéns, cara. Aprendeu matemática, viu? Descobriu. E Elliot Ludwig foi ele sabe, galera. Nós já sabemos, nós sabemos. Uma morte trágica aconteceu na família do Elliot no ano de 1960. Considerando a proximidade das duas datas, o nascimento do 1006 e a morte desse parente do Elliot, é fácil pensar que quem morreu foi o filho de Elliot Ludwig, que prontamente iniciou os procedimentos para trazer seu filho de volta através da papoula, que tem o simbolismo de ressurreição, como o próprio Elliot Ludwig já estava pesquisando anteriormente com ratos, como visto no documento do experimento 814. Aparentemente, o Elliot conseguiu trazer seu filho de volta à vida apenas 2 anos depois de sua morte, como o experimento. Pronto, galera, tá? 1006. A minha teoria é que o filho de Elliot tinha uma doença degenerativa que consumiu seu corpo aos poucos. Ou seja, eles sabiam que o filho do Elliot ia morrer em algum momento. O Elliot então começou a pesquisar bem de antemão, há muito tempo atrás, bem antes do experimento 814. Ele queria uma forma de usar os simbolismos da papoula para trazer seu filho de volta à vida. Eu tô falando da ressurreição e imortalidade. A questão é que ele não podia trazer seu filho de volta à vida para o próprio corpo dele, pois a doença degenerativa continuaria e iria matá-lo de novo. Por isso, criaram um corpo sintético para que sua alma pudesse ser recebida. O fato dele não precisar se alimentar leva a uma outra teoria que já foi debatida em muitos outros canais, inclusive aqui, que é o fato de que o filho do Elliot renasceu, mas como um zumbi que não precisa se alimentar para se manter vivo. Mas isso é outra questão. De qualquer forma, havia um problema ainda maior. A doença do filho de Elliot era, na verdade, hereditária. Ou seja, o Elliot Ludwig também tinha essa doença e acabou morrendo em decorrência dela logo após ter ressuscitado o seu filho. E aqui, meus amigos, que a gente vai ter a nossa mente explodida, porque esse é o motivo do protótipo permanecer na fábrica até os dias de hoje. O objetivo do experimento 1006 é ressuscitar o seu pai, assim como seu pai, Elliot Ludwig, o ressuscitou no passado. E para isso, ele precisa ficar na fábrica onde seu pai morreu, onde pode alcançar a sua alma e transferi-la para um novo corpo. Sim, o Elliot Ludwig morreu na fábrica e a sua alma continua nos arredores daquele lugar. Eu creio que logo após a ressurreição do seu filho, o Elliot faleceu. Nesse momento, os donos da fábrica se tornaram os acionistas e cientistas que não tinham os mesmos objetivos que a família de Elliot, né? Certamente, o Elliot não iria prender seu próprio filho, a menos que sua ressurreição tenha trazido consigo uma personalidade destrutiva e ameaçadora que fizesse com que ele não pudesse ser inserido em uma sociedade novamente. Se a gente for analisar aquela teoria do experimento 1006 ser um zumbi, isso até faz sentido, mas não é o caso que a gente vai debater aqui. Porque olha só,
visto a sua extrema inteligência, eu acho que tudo isso é improvável. O fato dele ser um zumbi e o fato dele ter ficado louco, ou seja, não poder ser inserido na sociedade novamente. Eu creio que após a morte do Elliot, o seu filho, o 1006, foi mantido preso pelos cientistas e novos acionistas da fábrica porque eles queriam descobrir os segredos da papoula que o Elliot descobriu e usou para trazer seu filho de volta, além da habilidade de não precisar se alimentar, que era muito incomum para eles. Vários experimentos no 1006 foram feitos para tentar extrair esses poderes e habilidades conforme os anos, e por isso ele era mantido em uma cela. O 1006 sempre tentou fugir, pois o seu objetivo era sair dali e procurar uma forma de ressuscitar o seu pai. Quando o plano do motim deu certo, o 1006 passou a dedicar a sua vida para planejar o retorno do seu pai. Entretanto, não seria tão fácil assim. Ele já não tinha as mesmas ferramentas necessárias para produzir o seu plano, já que todos os cientistas e funcionários morreram, além do fato dele não ter comunicação com o mundo lá fora para encomendar umas peças e uns outros insumos necessários para os seus experimentos. Desde então, o 1006 elabora um plano para trazer Elliot Ludwig de volta, e é esse plano do 1006 que a Poppy quer impedir usando o jogador, como ela diz pra gente lá no final do capítulo 2. É tanto verdade que o protótipo parece tão diferente dos outros experimentos que é curioso o fato dele demonstrar uma inteligência tão avançada perante os outros. Perceba que os experimentos são realizados com órfãos de 2 até 16 anos de idade, segundo esse cartaz aqui. Eu não sei vocês, mas é difícil imaginar uma criança nessa faixa de idade que tenha inteligência tão apurada a ponto de estudar os pontos cegos das câmeras de sua cela, desmontar um relógio despertador, montar um laser com essas peças, usar esse laser para cegar as câmeras e se esconder para tentar fugir. Essa foi a história contada pelo cientista na segunda fita preta. Perceba como 1006 possui, além de inteligência e estratégia, um conhecimento avançado sobre engenharia, eletrônica e matemática, muito além do esperado de uma criança comum, ainda mais uma criança órfã que pode sim ter passado anos abandonada na rua, seguir a escola. É claro que a gente pode pensar que o 1006 foi aprendendo essas habilidades no decorrer dos anos, conforme ainda era o 1006, e foi aprendendo e desenvolvendo suas habilidades, sua inteligência, enquanto era um experimento, passando provavelmente por experimentos, aulas lá na própria Playtime. Mas eu acho muito mais provável que essas habilidades já tenham vindo da personalidade, do conhecimento anterior do 1006, enquanto ele ainda era humano. E você? De qualquer forma, isso evidencia que o experimento 1006 era realmente diferente, o que faz sentido se a gente pensa que ele era o filho de Elliot Ludwig, não ia ser como os outros, certo? O Elliot era um visionário extremamente inteligente para sua época. O filho de Elliot também fazia parte da equipe de pesquisadores e cientistas do Elliot Ludwig. Ele aprendeu diretamente com o pai, diretamente com o gênio. Então o 1006 acabou se tornando extremamente versado em engenharia, eletrônica e ciência. Uma pessoa extremamente acima da média em termos de inteligência. Uma pessoa bem mais velha do que uma criança. Ele já era, na época, um adulto, um cientista que estudava uma forma de acabar com a doença dele e do seu pai, tudo usando a papoula. Mas infelizmente, antes dele conseguir descobrir alguma coisa, ele foi levado à morte, mas morreu como um adulto que tinha muito conhecimento e muitas habilidades. Bem diferente de um órfão, que é muito mais fácil de você manipular porque ele não conhece nada, é muito mais inocente. Agora, com seu pai morto e finalmente livre da fábrica, ele estuda formas de trazer seu pai à vida novamente. Eu sempre achei estranho a fábrica, mesmo após 10 anos, estar funcionando. Eu falo da luz, das máquinas como a Baker Friend Machine e todos os outros recursos elétricos e eletrônicos do lugar. Todos eles estão funcionando normalmente, já que a fábrica está abandonada há tanto tempo e em mau funcionamento devido ao abandono dela, era para estar tudo desligado, não era para estar funcionando. Mas eles estão ligados. E por quê? Porque o 1006 está usando esses recursos. Ele está usando energia, está usando as máquinas e todos os recursos elétricos do lugar. Por isso eles ainda funcionam. O 1006 está estudando e tentando criar um corpo para o seu pai. Ou seja,
1006 ainda faz experimentos dentro da Playtime CEO. Eu não falei até agora da parte mais importante, em que a Mommy, perto da morte, diz: "Você me fará ser parte dele." E logo depois o 1006 pega parte do seu corpo já falecido, né? Visto essa frase, a gente pensava que isso significava que o 1006 estava tentando pegar partes de outros brinquedos, de experimentos, para completar o seu próprio corpo. Mas e se a gente estiver errado? E se o 1006 já tiver completo de alguma forma e essas partes que ele está pegando seja para criar um outro corpo, um corpo possível para ser recebido pela alma de Elliot Ludwig? E se ser parte dele significar ser parte de Elliot Ludwig, um ser odiado pelos experimentos, pois foi o responsável por todas aquelas atrocidades, tudo para trazer seu filho de volta, né? A gente fica nos perguntando como que existem tantos experimentos na fábrica, mesmo após anos de abandono do lugar. E é como eu disse, e se o próprio 1006 continuar fazendo experimentos no lugar, tentando achar uma solução através de experimentos, de tentativas para trazer o Elliot Ludwig de volta, assim como o Elliot fez com seu próprio filho. Por isso que o 1006 impede que os experimentos saiam da fábrica. Ele não pode correr o risco do mundo lá fora saber o que acontece dentro da fábrica, porque as forças humanas não podem invadir o local da fábrica e interromper o seu trabalho de forma alguma. Ele precisa trazer seu pai de volta, e os brinquedos também acabam servindo como matéria-prima para sua obra. Ele não pode correr o risco da fábrica ser invadida por qualquer pessoa que seja e acabar interrompendo o seu trabalho de trazer Elliot Ludwig de volta à vida. E esse, meus amigos, é o objetivo do 1006. O filho de Elliot Ludwig, que voltou à vida, foi aprisionado, se libertou os brinquedos e agora tenta fazer de tudo para trazer o seu pai de volta à vida. Se isso vai ser bom pro mundo ou vai ser um caos, aí a gente só pode imaginar. A pergunta é: conseguirão Pop e o jogador impedir o 1006 de concluir o seu plano a tempo? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa teoria e o que você pensa ser o objetivo especial do experimento 1006. O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Tá bem. Tá. O Player, a Pop, ele vai repetir o experimento 1006 protótipo. Ele vai fazer um plano. Se gostar mais do vídeo aqui, deixa seu like, se inscreve no canal do vídeo, ativa o sininho para compartilhar, me segue pra mim, Facebook, Instagram, TikTok, cara, tá bom? Tchau, galera, até mais.